O Congresso Nacional finalizou há pouco a votação da chamada LDO, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. É a previsão de gastos federais de 2022. E esta edição da LDO bateu recorde de emendas parlamentares apresentadas. Foram mais de 2.600. O texto aprovado priorizou a destinação de recursos para a vacinação. O repasse de verbas para o fundo eleitoral do ano que vem também chamou a atenção. Vamos ver na reportagem. O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovado estabelece como prioridades para os gastos públicos o Programa Nacional de Imunização para compras de vacinas, a agenda para a primeira infância, as despesas do programa Casa Verde e Amarela, voltadas a municípios de até 50 mil habitantes, e a ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico. A proposta ainda garante recursos para concursados da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e para o reajuste de agentes comunitários de saúde. Também foi aprovado o salário mínimo de R$ 1.147 para 2022. Atualmente, o valor está em R$ 1.100. Segundo o texto, a economia brasileira deverá crescer 2,5% no próximo ano. E foram destacadas áreas que serão poupadas de contingenciamento em 2022, como a realização do Censo Demográfico, Agropecuário e Geográfico do IBGE, a implantação de escolas de ensino em tempo integral, a universalização do acesso à internet e projetos de inclusão digital. Uma das questões que mais gerou debates na votação da LDO deste ano foi o aumento do fundo eleitoral para 2022, de cerca de R$ 2 bilhões para mais de 5 bilhões e 700 milhões. Partidos de oposição argumentaram que a questão não é prioridade para ter o orçamento quase triplicado. Esse fundo foi criado após a proibição do financiamento privado de campanhas, com o argumento de que as grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Os quase 6 bilhões de reais serão divididos entre os partidos políticos. De acordo com o texto, a verba do fundo será vinculada ao orçamento do Tribunal Superior. O texto segue agora para a sanção presidencial. E para falar sobre o orçamento do ano que vem, eu converso agora com o nosso comentarista, o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Vamos começar por esse ponto ali polêmico, né, do fundo eleitoral, sai de 2 bilhões de reais para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Comenta para a gente. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Nesse período que a gente está no meio de uma pandemia, você destinar 4 bilhões, 2 bilhões já é uma coisa elevada. Passar de 2 para quase 6 bilhões, 5,7 bilhões. Os recursos para o fundo eleitoral, quando escolas e hospitais estão precisando de apoio, né? Realmente é uma coisa surpreendente. Agora, a pressão dos parlamentares é muito forte, porque ano que vem é ano eleitoral. Então, está todo mundo querendo garantir que não vai faltar verba para ninguém. Então, nesse sentido, a ideologia não conta. Todos se uniram no pró comum, que é aumentar o orçamento desse fundo, né, para todos. Vamos falar de outras prioridades também, professor. Vacinação, dinheiro para habitação, para o censo. Isso. O que você destaca? Não, com certeza, os pontos mais importantes da LDO são o nosso Plano Nacional de Imunização, que ele aumenta justamente a verba, o programa Casa Verde e Amarela, que era o antigo Minha Casa Minha Vida, então ele destina recursos para isso, e também programas de saúde em geral. Agora, o ponto interessante que você mencionou agora são esses setores ou esses programas que não podem mais ser contingenciados. Isso eu achei muito interessante. E começa com o censo. Ou seja, o censo tem que ser realizado e não pode mais ser adiado nem contingenciado, que é um hábito comum, né? No primeiro semestre você contingencia o orçamento. Mas o relator salvou algumas áreas, entre as quais o censo e aquelas que nós já vimos na reportagem. Explica para a gente o contingenciamento, professor. É um corte, é um congelamento? Não, na verdade não chega a ser um corte, ele é um congelamento mais, né? Você segura o orçamento para ver como é que vão ser, né, as entradas de recursos, né, as despesas, e aí, na medida em que forem entrando os recursos, você vai liberando o orçamento ao longo do ano. Mas essa inovação que eu achei interessante, ele proibir alguns programas, né, que passam a ser, vamos chamar assim, de intocáveis, de serem justamente alvo desse contingenciamento. A gente tem 30 segundos, professor. Explica rapidamente para a gente por que o censo é tão importante.
Olha, o censo ele é a base das políticas públicas, Paulo. Sem informações de qualidade, você não consegue fazer boas políticas públicas. É claro que a gente tem outras aferições, nós temos o PNAD e tudo isso, mas nenhum deles é tão abrangente, porque como o próprio nome diz, o censo ele cobre toda a população, ele é 100% do universo, da amostra, enquanto que PNAD e essas outras formas, elas são apenas uma porcentagem do universo completo. Entendi. Obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã.